Olá, seja bem-vindo ao audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a continuação do capítulo 38 do livro Leviatã. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Continuação. Por último, havia um lugar perto de Jerusalém, chamado Vale dos Filhos de Inom, numa parte do qual, chamada Tofete, os judeus haviam cometido a mais tremenda idolatria, sacrificando seus filhos ao ídolo Moloque, onde também Deus havia infligido a seus inimigos os mais tremendos castigos, e onde Josias havia incinerado os sacerdotes de Moloque sobre seus altares, como se verifica em geral em 2 Reis 23. Mais tarde, o lugar servia para acumular o lixo e o esterco lá levado da cidade, e lá se costumava de vez em quando fazer fogueiras para purificar o ar e eliminar o cheiro da putrefação. Depois disso, os judeus passaram a denominar o lugar dos condenados a partir deste lugar abominável, com o nome de Gueena, ou Vale de Inom. Gueena é a palavra que agora habitualmente se traduz por inferno, e é a partir das fogueiras que lá de vez em quando ficavam ardendo que temos a noção de fogo perpétuo e inextinguível. Ora visto não haver ninguém que interprete as Escrituras no sentido de, depois do dia do julgamento, os perversos deverem ser eternamente punidos no Vale de Inom, ou de eles ressuscitarem para depois ficarem eternamente debaixo do chão ou debaixo de água, ou depois da ressurreição nunca mais se verem uns aos outros, ou não se mexerem do lugar onde estão. Segue-se necessariamente, creio eu, que o que se diz a respeito do fogo do inferno é dito metaforicamente, e, portanto, há um sentido próprio a procurar, porque para todas as metáforas há um fundamento real capaz de ser expresso em termos próprios, tanto para o lugar do inferno quanto para a natureza dos tormentos infernais e dos atormentadores. Em primeiro lugar, a natureza e propriedades dos atormentadores são exata e propriamente expressas pelo nome do inimigo, ou Satanás, ou acusador, ou diabolos, e destruidor, ou Abaddon. Estes nomes significativos, Satanás, diabo, Abaddon, não nos apresentam nenhuma pessoa individual, como é de costume com os nomes próprios, mas apenas uma função ou qualidade, sendo, portanto, apelativos, os quais não deviam ter deixado de ser traduzidos, como é o caso nas Bíblias latinas e modernas, porque assim parecem ser os nomes próprios de demônios, e fica mais fácil os homens serem levados a acreditar na doutrina dos diabos, que nesse tempo era a religião dos gentios e era contrária à de Moisés e de Cristo. E dado que inimigo, acusador e destruidor são termos que significam o inimigo daqueles que estarão no reino de Deus, se depois da ressurreição o reino de Deus ficar na terra, conforme no capítulo anterior mostrei pelas Escrituras que parece ser, o inimigo e seu reino devem também situar-se na terra, pois também assim era no tempo anterior à deposição de Deus pelos judeus. Porque o reino de Deus era na Palestina e as nações circunvizinhas eram os reinos do inimigo, e assim por Satanás se entende qualquer inimigo terreno da igreja. Os tormentos do inferno são por vezes expressos como choro e ranger de dentes, como em Mateus 8,12. Às vezes, como o verme da consciência, como Isaías 66:24 e Marcos 9:44, 46 e 48. Outras vezes com fogo, como na passagem onde o verme não morre e o fogo não se extingue,
outras vezes como vergonha e desprezo, como em Deuteronômio 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna e outros para a eterna vergonha e desprezo. Todas essas passagens designam metaforicamente uma tristeza e descontentamento do espírito, à vista daquela eterna felicidade dos outros que eles perderam devido à sua incredulidade e desobediência. E como essa felicidade dos outros só se torna sensível em comparação com sua miséria presente, segue-se que eles deverão sofrer as dores e calamidades corporais a que estão sujeitos ou os que vivem submetidos a governantes maus e cruéis. E, além disso, tem como inimigo o eterno Rei dos Santos, Deus Todo-Poderoso. E entre essas dores corporais devem reconhecer-se também, para cada um dos perversos, uma segunda morte. Pois, embora as Escrituras sejam claras quanto à ressurreição universal, não está escrito que a qualquer dos repobros esteja prometida uma vida eterna. Porque São Paulo, a questão sobre com quais corpos os homens se erguerão de novo, respondeu que o corpo é semeado na corrupção e erguido na incorrupção, é semeado na desonra e erguido na glória, é semeado na fraqueza e erguido no poder. E aqui a glória e o poder não podem ser aplicados aos corpos dos perversos. E a expressão segunda morte não pode ser aplicada aos que morrem só uma vez, embora em discurso metafórico uma vida perpetuamente calamitosa possa ser chamada uma morte perpétua. Não pode ser corretamente entendida como uma segunda morte. O fogo que espera os perversos é um fogo perpétuo, o que quer dizer que o estado no qual ninguém pode estar sem tortura, tanto de corpo como de espírito, depois da ressurreição, durará para sempre. E neste sentido, o fogo será inextinguível e os tormentos serão perpétuos. Mas daí não pode inferir-se que quem for lançado nesse fogo ou atormentado por esses tormentos deverá suportá-los e resistir-lhes de tal modo que será eternamente queimado e torturado, mas jamais será destruído nem morrerá. Embora haja muitas passagens onde se fale do fogo e dos tormentos perpétuos, não encontro nenhuma onde afirme que lá haverá uma vida eterna para qualquer pessoa individual, e sim, pelo contrário, uma morte perpétua, que é a segunda morte. Porque quando a morte e sepulcro tiverem entregue aos mortos que lá estavam, e cada homem tiver sido julgado conforme suas ações, a morte e o sepulcro serão também lançados ao lago do fogo, isto é, segunda morte, por onde fica evidente que deverá haver uma segunda morte para todos os que forem condenados no dia do juízo, depois da qual não mais morrerão.